Boa noite, seja bem-vindo à casa de Deus. Que bom que você veio essa noite. Eu quase antecipei ali e ia deixar vocês sem essa música linda, maravilhosa, que toca o nosso coração. Mas que bom que nós ouvimos e podemos nos deleitar um pouco mais das vozes e da mensagem que a música traz. Nesse momento eu quero convidar você para fechar seus olhos e convidar o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, para que fale ao nosso coração nessa noite. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa de oração. Obrigado também, Senhor, porque ali do outro lado, na internet, está o nosso amigo, a nossa amiga, que acompanha a transmissão dessa noite. E nós pedimos que a tua palavra, mais uma vez, alcance o nosso coração. Por favor, Senhor, conceda-nos a tua presença e transforma a nossa vida. Nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. A mensagem dessa noite vai ser em inglês, estou brincando, vai ser em português. Como já foi informado aqui da frente, nós fazemos parte da English Class. E para você que nos acompanha aí na internet, para você que não pôde ver essa noite, e para os amigos que também estão aqui conosco, fica mais uma vez o nosso convite, nós estaremos de braços abertos para recebê-los. Não fiquem com receio, né, porque ali é uma oportunidade de você aprender e desenvolver um pouco mais a habilidade no inglês, que é tão fundamental para todos nós. Acredito que os amigos que passaram aqui ao longo dos últimos domingos apresentaram... Opa! Agora vai. Vou pedir para passar ali. Apresentaram vários assuntos importantes que falou a respeito das bem-aventuranças. E eu confesso que esse capítulo de Mateus, capítulo 5, é um dos capítulos fenomenais e é um dos prediletos que eu tenho, particularmente dizendo. Porque ali nós encontramos uma mensagem cristocêntrica, a mensagem da montanha que fala muito ao nosso coração. Cristo, em vários momentos, trouxe paz e alívio ao povo. Mas eu acredito que nesse momento, quando ali com aquela multidão, Jesus ensinava, falando sobre os benefícios de ser de Deus, os benefícios de servir a Deus. Nessas mensagens, Cristo trouxe conforto, paz, alegria e também a certeza de que Ele nunca nos desampara. O texto dessa noite eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou de repente seu aplicativo aí no celular. Mateus capítulo 5, versículo 10. Nós temos a projeção aqui também, então leiamos todos juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, há um livro da escritora cristã Ellen White que fala sobre o Sermão da Montanha. O livro tem como título O Maior Discurso de Cristo. E é bem interessante que esse livro traz em detalhes os trechos do capítulo 5 e as demonstrações que Deus deseja que compreendamos. Particularmente falando sobre essa bem-aventurança, nós entendemos que, mesmo em face às dificuldades, Deus deseja falar ao nosso coração. Deus deseja nos restabelecer, nos fortalecer. Obviamente, é bem mais fácil você viver feliz em momentos que realmente te favoreçam isso. Agora, como viver feliz em face das dificuldades? Como encontrar contentamento, satisfação, alegria
felicidade no momento de dor, de sofrimento. É até engraçado, mas essa semana, assim como muitos aqui, tivemos que enfrentar dificuldades. E há momentos na vida que você para pensar e pensa, nossa, mas será que Deus está comigo? Será que eu consigo permanecer firme? É tão difícil. Mas aí vem Jesus e fala, bem-aventurados. Mas afinal de contas, o que é felicidade? Bem-aventurados você sabe que significa felicidade, mas eu pesquisei um pouco e ali nós encontramos algumas definições, então vamos a elas. Qualidade ou estado de quem é feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar. Eu achei até interessante a segunda ali que fala boa fortuna, sorte, bom êxito, acerto, sucesso. Então, a felicidade. Você realmente consegue viver plenamente e sentir essa felicidade nesses momentos. Mas no momento de luto, de dor, não é tão fácil assim. Gostaria de demonstrar aqui para os amigos que vieram essa noite e para você que está nos acompanhando, alguns amigos que nós encontramos na Bíblia que passaram por dificuldades. E nós intitulamos ali do Éden até nós. E ali pela fidelidade a Deus, você pode encontrar no livro de Gênesis que Abel foi perseguido e morto por Caim. José, em Gênesis 39, daí eu peço para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis 39, os versos 1, 12 a 15, nós encontraremos um pouco sobre a experiência de José. Então diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Aí nós vamos pular para o versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. Aqui é um relato da esposa de Potifar tentando José. E ele, um jovem temente a Deus, fugiu para não pecar, né? E aqui continua dizendo o verso: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Todos nós sabemos, nesses relatos que nós lemos, que José estava sendo acusado e perseguido injustamente. E é engraçado que ele estava sendo perseguido porque ele estava se recusando a pecar. Ele estava sendo fiel. Moisés foi perseguido e incompreendido pelo próprio povo. Davi, ali em 1 Samuel 26, 22 a 24, nós encontramos um relato quando Saul, na condição de rei, o perseguia. E Davi poupou a vida de Saul e disse: olha, eu quero ter paz. Eu estou tendo tristeza, a minha alma está profundamente triste, então não me persiga. E nesse verso nós encontramos Saul se reconciliando com Davi, e a gente vê mais uma vez o servo de Deus sendo perseguido. Daniel, esse verso eu peço para você abrir também. Daniel capítulo 6, versículo 10. Então aqui nós estamos encontrando vários jovens, várias pessoas, personagens bíblicos que sofreram acusações, perseguições injustamente por se manterem fiéis.
Daniel 6, versículo 10. Nos diz assim. Isso. Daniel, pois, quando soube... Só me dá um segundo. É isso mesmo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas, abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Aqui nessa ocasião, se nós voltarmos os versículos anteriores, nós vamos notar que Daniel estava vivendo numa sociedade que não era dele. Ele foi, como outros israelitas, foram levados cativos para a Babilônia. E nessa situação, Daniel já era um representante, um dos sábios do governo. Porém, havia pessoas que o perseguiam e que tentavam a Daniel. Projetando dos versos anteriores, 3 a 5, nós encontramos, e diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar alguma falta nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Se eu perguntasse essa noite para você e para você que nos assiste nessa noite, você já foi acusado injustamente alguma vez? Acredito que você levantaria a mão. Você já foi injuriado, já foi perseguido, humilhado? Certamente sim. E nós percebemos que Daniel estava sendo perseguido e os que o perseguiam diziam: nós não encontramos nada, ele é justo, ele é fiel, ele é íntegro, ele não negligencia. É interessante que quando peguei esse relato para estudar, eu pensei: nossa, quão importante é a minha posição na empresa, quão importante é a sua posição na empresa, na sociedade, na sua casa. Será que nós estamos sendo fiéis a Deus nos nossos lares? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus nos nossos relacionamentos? Ou estamos negligenciando a vontade de Deus? Pela fidelidade de Daniel, ele foi lançado nas covas dos leões. Mas espera aí, não encontraram nada. Inclusive o rei até tentou fazer algo, mas era interessante que havia aquela lei, que a palavra de rei não volta atrás, né? Então ele já havia colocado o edito ali, o decreto, e Daniel foi jogado até a cova dos leões, mas Deus o protegeu. Essa noite a voz de Jesus ressoa para mim e para você. Bem-aventurado os perseguidos. Bem-aventurado você que se mantém fiel. Bem-aventurado você que, mesmo em face a todas essas tribulações, você se mantém fiel a mim. O próprio Cristo irá nos conceder o galardão, as bênçãos pela fidelidade. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que, como Daniel, vive ao ponto fora da curva, né, como eu coloquei ali. Nós não caminhamos na mesma direção do mundo, mas nós estamos bem diferente da trilha que esse mundo segue.
Talvez eu esteja falando dessa noite para alguém que necessitou ser fiel a Deus, teve prejuízos, mas foi fiel nos dízimos, nas ofertas, foi fiel na declaração do imposto de renda. Talvez eu esteja falando dessa noite para um jovem que sente-se penalizado por não assistir aula às sextas-feiras, nas universidades, nas escolas. Talvez eu esteja falando para um jovem que está sendo injuriado, humilhado. Talvez estejam fazendo piada por ele ser virgem, por guardar o sábado. Talvez eu esteja falando para uma família que sofre perseguições. Aqui eu trouxe algumas figuras que consultei no Globo, alguns jornais, The Guardian, The New York Times, sobre as perseguições aos cristãos. Ali, voltando aqui um pouquinho na parte do Globo, fala, que quase 1.200 cristãos foram mortos em um ano por sua religião. Muitas pessoas nesse momento estão sofrendo perseguições pela palavra de Deus, por pregar o Evangelho. Muitas famílias estão deixando os seus lares, estão vendo os seus pertences serem queimados. Nós vivemos num mundo em que o pecado se tornou realmente o dominador. Mas nós queremos em um Deus que nos liberta, nós queremos em um Deus que nos fortalece. E esse Deus deseja nos abençoar e nos fortalecer. Porque nós andamos na contramão da vida. Enquanto o movimento segue numa direção, nós seguimos para aquela direção. Nós cremos em um Deus, nós cremos no céu. Nós cremos num Criador. Nós cremos num Deus que é capaz de transformar a tristeza em dor. Nós cremos em um Deus que é capaz de transformar essa situação que você está passando, meu querido, em bênção. 1 Pedro 4,16, 4:14 a 16, traz um relato bem interessante. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurado sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus, por meio desse nome. Aqui nós notamos que o sofrimento pode nos trazer também um amadurecimento. Conversando algumas vezes com a minha noiva, com a Débora, às vezes nós oramos pela classe, pelos jovens. Há muitos amigos que nos procuram, que conversam, que contam das suas dificuldades, das suas lutas. Mas nós compreendemos que nessas lutas, nessas dificuldades, nas perseguições, Deus nos fortalece. Cristo nos amadurece ainda mais, nos torna fortes para enfrentar cada vez mais tribulações. Paulo diz que as potestades, fala das provações, das lutas espirituais. Portanto, nós necessitamos buscar Deus em oração, precisamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida, para que Ele nos fortaleça cada vez mais, para avançarmos rumo à Canaã celestial. Portanto, eu pergunto para você, querido amigo, querida amiga que vê essa noite, para você que nos assiste, deseja você ser um vencedor em Cristo? Deseja você permanecer firme frente às dificuldades? Se a tua resposta é sim, eu digo, coloque as tuas vidas nas mãos de Jesus.
Coloque o teu coração, o teu desejo, a tua dificuldade, a tua alegria em Cristo. Aqui para nós, nós citamos personagens como Davi, como Moisés, como Abel, Daniel, mas a Bíblia também traz um relato sobre aqueles que sofrerão e que sofreram perseguições, mas que um dia receberão a glória de Deus, o galardão. Vamos abrir em Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, os versos 9, 13 que é o 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos pular para o 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Mateus 5,10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui no livro Maior Discurso de Cristo, traz um trecho também bem interessante para nós, que diz: pelo sofrimento e perseguição, a glória e o caráter de Deus será manifestado em seus escolhidos. Quando eu li esse trechinho, pensei: interessante. Mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, Ele me abençoa. E as pessoas que me veem conseguem ver Jesus. Que maravilha. A igreja de Deus, odiada e perseguida pelo mundo, é educada e disciplinada na escola de Cristo. Caminha na terra pela estrada estreita e é purificada na fornalha da aflição. Lembrei de Jó que fala: se eu passasse pelo fogo, eu sairia como ouro, né? Segue o Senhor através de duras batalhas, exercita-se na abnegação e sofre amargas experiências, mas reconhece, por tudo isso, a culpa e a miséria do pecado e aprende a afugentá-lo. Então, notemos, queridos, que as dificuldades nos ajuda, permite com que amadureçamos mais e nos encontremos mais com Cristo e assim nos afastarmos mais do pecado. Mas você pode dizer: Anderson, tudo isso que você está falando talvez seja muito fácil, porque talvez você não tenha passado dificuldade assim também, né? Talvez a tua vida seja realmente muito tranquila. Pode ser que sim, mas quando eu enfrento dificuldades, vem à minha mente esse verso aqui. João 16, 33. Esse verso traz grande conforto ao meu coração. E eu desejo que essa noite, esse verso também conforte o teu coração. Em João 16, 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O maior perseguido da história foi Cristo. Jesus passou por todas as nossas dores. Isaías 53 relata bem. Eu até considero Isaías 53 um raio-x do sofrimento de Cristo.
Cristo passou por todas as dores possíveis e inimagináveis para nos salvar. E Ele tem propriedade para nos fortalecer, para nos consolar. Ele tem propriedade suficiente para dizer: bem-aventurado você, meu filho, minha filha. Fique firme e forte, porque eu vou salvar você. Eu vou fortalecer você nessa dificuldade, nessa tribulação. Cristo nesse momento quer viver contigo. Cristo nesse momento quer fazer parte da tua vida. Quer lutar as tuas lutas. Quer batalhar as tuas batalhas. Porque Ele é vencedor. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, nós nos tornamos vencedor. Havia uma moça de 12 anos, lá no estado do Maranhão, que teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus numa conferência. Alguns comportores chegaram numa cidade pequena chamada Carutapera, uma cidade do interior do Maranhão. E essa jovem, como outras crianças ali, conheceram a palavra de Deus. Porém, ela estudava escondida. Os pais não podiam saber. E ela conseguiu esconder por 3 anos. Ela estudou a Bíblia, estudou o Apocalipse, as profecias. 3 anos. Mas houve um dia que o pai descobriu. E o pai dessa menina disse: olha, ela tinha 15 anos. Eu estou sabendo que você está indo naquela igreja ali, os adventistas, né? Que você está lendo a Bíblia. Eu quero te dar 2 opções. Primeiro, você larga essa Bíblia e fica aqui conosco. Ou, se você quiser permanecer lendo a Bíblia, indo com esses guardadores do sábado, arrume suas coisas e vá embora. 15 anos. Essa jovem realmente ficou muito abalada. E nesse momento de dificuldade e de dor, ela lembrou desse verso: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Ela tomou a decisão, ela foi embora, para nunca mais voltar. Ela foi para Belém, e ali ela foi acolhida pela igreja central de Belém. E algumas famílias ajudaram aquela adolescente, 15 anos. A tia dela também cuidou dela. Essa mocinha que eu falei para vocês é a minha mãe. O nome dela é Marcelina. Eu chamo de Dona Márcia. Eu me emociono porque ela foi fiel a Deus. Ela passou por muitas dificuldades. Não foi fácil. Ela deixar a casa, os pais, os irmãos e ser adotada pela igreja. Sabe, querido, não é fácil a decisão que você talvez esteja tomando aí do outro lado. Não é fácil. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil aceitar Cristo. Você pode se perguntar: mas que recompensa eu posso ter? A tua vida pode ser transformada completamente. O mais importante do céu não é as ruas de ouro. O mais importante do céu até não é a eternidade, mas é Cristo. Porque só Ele faz a diferença. Fez a diferença na vida da minha mãe. Faz diferença na minha vida. E eu sei que faz diferença também na tua vida. Foi fundamental naquele momento para Dona Márcia as orações dos irmãos, o acolher. Se você se sente desprezado, talvez a sua família não está aceitando a sua nova crença, aqui é a sua casa, aqui estão os teus irmãos, e aqui nós iremos acolher você.
Mas, mais do que tudo, a oração também faz grande diferença. A oração e a comunhão com Deus. Portanto, meu apelo essa noite para você que vê essa noite, para você que nos assiste. Aceita Jesus como teu Salvador. Confia nele, porque Cristo pode fazer grande diferença em tua vida. Nas tribulações ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse momento eu quero convidar a Débora. Nós vamos cantar uma música, na verdade é uma oração. E nesse momento eu gostaria que você conversasse com Deus. Colocasse a Deus todas as tuas dúvidas, todas as tuas dificuldades, a dor do sofrimento. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Amém. Me sinto cansado, ferido, nem sei por que eu não caí. De onde a força vem pra mim? Joelhos dobrados sustentam meus braços quando não posso mais lutar. Se
Gostaria de chamar aqui o Murilo. O Murilo vai fazer a oração. Murilo, eu deixei ali para você. Tem que me acostumar a mexer aqui com o controle, né? Então. É muita tecnologia na igreja, é difícil. Aí. English class. Para você que quer, como eu falei, praticar o inglês, é uma boa classe. Mas também há outras classes maravilhosas aqui na igreja. Então, nesse momento, o Murilo vai fazer a oração, né, Murilo? E que Deus nos abençoe essa noite, abençoe a tua semana também. Vamos curvar a nossa fronte. Querido eterno Pai que nos altos céus habita, Senhor, gostaria de agradecer por mais uma noite que o Senhor esteve conosco. Gostaria de agradecer porque pudemos aprender, Senhor, que por mais que o mundo nos mostre que te seguir é errado, o Senhor está conosco em qualquer momento. Esteja nos abençoando, nos levando em casa em segurança e também nos dando uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. Só um detalhe, que Deus te abençoe e que você tenha realmente uma semana abençoada com Cristo e que Ele te fortaleça cada vez mais. Aqui na igreja nós temos o culto aos domingos, à quarta e aos sábados. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco, tá bom? Deus te abençoe.